Livro de Efésios, Efésios capítulo 4. Versículos de 17 a 32. Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 32. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Versículo 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos amados. Meus queridos, nós temos falado aos domingos sobre o tema identidade, e nós temos percebido que o Senhor tem falado conosco a respeito de quem nós somos nele. A verdadeira identidade nossa é a filiação em Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que morreu naquela cruz para nos salvar e nos dar uma nova identidade, nos fazer um novo homem em Cristo, pois vivemos num mundo onde muitas pessoas não sabem quem elas são, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui e para onde elas vão. Esse é o grande questionamento, né? Sócrates, Platão, todos eles tentaram responder e não conseguiram. Mas nós cristãos sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde iremos. Por isso nós temos uma identidade naquele que morreu na cruz, naquele que sabia a sua filiação ao Pai, Jesus. E nós temos aprendido a respeito disso e temos refletido na palavra do Senhor aos domingos a respeito dessa identidade. Domingo passado nós vimos aqui a respeito da obra-prima da criação, que é o ser humano. Ser humano. Nós somos a obra-prima do Senhor. E diante do que nós estudamos, nós podemos ver como que o ser humano é espetacular. Como que o ser humano pode alcançar coisas que muitas vezes nós duvidamos. Nós podemos ver isso nas últimas Olimpíadas, né? Algumas semanas atrás, que terminou. E quando nós paramos ali na frente da televisão e vimos aqueles atletas de alto nível, demonstrando todas as habilidades e tudo aquilo que o corpo humano pode alcançar, a gente fica surpreendido. E a gente olha para aquilo, para o ser humano e fala assim, obra-prima de Deus, só Deus que pode fazer isso. Essa capacidade que o ser humano tem de fazer coisas, de inventar coisas, de criar coisas, é a obra-prima de Deus, é o dedo de Deus na sua criação, e é aquilo que Deus fez quando criou todas as coisas, e fez o homem por último, e disse, todas as coisas são boas, mas o homem é muito boa, é a obra da criação, é a coroa da criação, somos nós, é o ser humano.
ainda mais o ser humano regenerado em Cristo Jesus. E diante, né, dessas Olimpíadas que nós vimos, todos os atletas ali, eles queriam algo, a medalha de ouro, né? Alguns falam assim, o pódio já está bom, né? Chegando no pódio, a gente, né, tá bom, a gente via várias entrevistas, é uma medalha, mas o objetivo mesmo é alcançar a medalha de ouro. E eles treinam durante 4 anos para isso. 4 anos exaustivamente, em cerca aí de 6 a 8 horas por dia, um atleta de alto nível. Treinando quase todos os dias, descansando, se alimentando bem, descansando bem, para que no próximo, daqui 4 anos, ele venha ter uma alta performance e venha chegar à sua perfeição. É o limite que ele quer alcançar para conseguir uma medalha. Ou quase perfeição, porque nós sabemos que é impossível chegar à perfeição, né? Mas a quase perfeição. E diante desse caminho que é trilhado pelos atletas, o que nós podemos dizer em relação a eles? Será que eles tentam ou treinam para alcançar a perfeição? O que os irmãos acham? Você acha que eles tentam ou treinam para alcançar? Eles treinam. E treinam muito, e muito. Tem um livro de alguns fisiologistas do esporte, né? Para quem não sabe, eu sou professor de educação física também, formado em educação física. E lá na faculdade nós lemos um livro, né, vários livros. E um dos livros que eu li, 2 livros, né, um do David Epstein, ele escreveu esse livro no ano de 2013, e ele disse a respeito desse livro, a respeito da regra das 10 horas. O que é a regra das 10 horas? As 10 horas são essenciais, mas não podemos desconsiderar o talento natural, a aptidão inata de cada atleta. Ele diz nesse livro que um atleta, de alto nível, ele precisa de 10.000 horas. 10.000 horas, eu falei 10 horas, né? 10.000 horas de treino para ele desenvolver na plenitude do seu físico aquilo que ele pode alcançar, no máximo. Ele precisa de 10.000 horas. E ele coloca também que isso é aliado à aptidão inata desse atleta, dessa pessoa que quer alcançar essa performance, essa alta performance. E um outro livro, de Anders Ericsson, no ano de 2016, ele diz que a respeito dessas 10 horas, a regra das 10 horas, ele diz que não se trata apenas das 10 horas, mas 10.000 horas, mas de 10.000 horas de qualidade com prática deliberada. Ele usa muito esse termo no livro. Ele fala que não somente as 10.000 horas, mas 10.000 horas exercidas com qualidade, de qualidade, com prática deliberada. Então, não é só tentar, é treinar e muito, e com excelência. Essa prática deliberada é com excelência. É o máximo que você pode dar para alcançar, então, a alta performance, o máximo que você pode doar. Diante disso, meus irmãos, nós podemos perceber, então, que nós, sendo a obra-prima de Deus, nós lemos lá no domingo passado, Efésios capítulo 2, versículo 10, a respeito de quem nós somos, e o texto diz que nós somos a criação de Deus, nós somos o poema de Deus, nós somos poema de Deus, e nós fomos realizados em Cristo Jesus, nós somos feitos em Cristo Jesus para fazermos o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão fez para nós praticarmos. Então, nós somos o poema de Deus para nos tornarmos melhores poemas. Somos poemas e nos tornamos poemas, melhores poemas, com então o quê? A prática deliberada. Eu e você vamos ser melhores pessoas, melhores cristãos, quando nós praticamos deliberadamente aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer, para realizar na nossa vida. E nós precisamos praticar isso com excelência. E que práticas são essas, né? O capítulo 4 que nós lemos aqui, versículo 17, diz algo em relação àquilo que nós
podemos nos tornar. Nós podemos ser e nos tornar-se. Essa é a consciência que nos move rumo a Cristo. Versículo 17 que nós lemos, diz aí: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Dos seus próprios pensamentos. E o que significa essa palavra gentios? Gentios são aqueles que não faziam parte do povo judeu. Todos aqueles que não eram do povo judeu, eles eram considerados gentios. Gentios. Né? Não existe nenhum judeu aqui, que eu saiba, não. Né? Então, todos que estão aqui são gentis. E Paulo fala sobre isso, né? Que não existe mais essa divisão entre judeus e gentios. Não existe mais a divisão entre as nações. É um só povo. Então, quando Paulo fala a respeito disso, em Cristo Jesus nós somos um só. Não existe mais judeus e gentios, não existe mais essa divisão. E os gentios, mais do que isso, eram considerados pelo povo judeu pessoas inseridas numa cultura completamente distante dos valores de Deus, revelados na Torá, que era a palavra do Senhor dada ao povo judeu, no Antigo Testamento. E nós vemos, então, que diante disso, os judeus, eles largavam na frente, porque eles já conheciam a Torá, eles conheciam a lei de Deus, e os gentios não. Então, eram pessoas que foram inseridas dentro da igreja e não tinham essa bagagem teológica, mas os judeus tinham. E aí, Paulo, então, diz que, ele diz aqui que nós não venhamos a viver mais como gentios. Gentis, esse povo que veio do mundo com uma cultura totalmente invadida por povos pagãos, por princípios e valores que não eram de Deus. E aí nós vemos aqui que Paulo fala, então, para nós não andarmos conforme eles andavam. Existiam gentios na igreja, convertidos. Então, ele diz assim, não é para andar como os gentios andavam. Não é para andar conforme o pensamento que eles tinham, conforme a conduta que eles tinham. E aí, diante disso, meus queridos, nós vemos, ainda no versículo 17, em que ele fala, aqui, no final, em que nós não devemos andar como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não devemos andar, não devemos viver, não devemos ter nos nossos passos os caminhos que antes nós vivíamos. Antes nós vivíamos segundo a vontade da nossa carne, dos nossos prazeres, realizávamos naquilo que dava no nosso coração, na nossa mente, para termos prazer. Isso nós sabíamos que era viver longe de Deus, longe dos princípios e valores da palavra do Senhor. Mas hoje, Paulo diz aqui no texto em que nós devemos andar, não mais como gentios andam, não segundo os seus próprios pensamentos, não segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. E essa palavra vaidade é tudo aquilo que é vão, que é neblina, é a mesma palavra usada lá em Eclesiastes, por Salomão, onde ele diz que tudo é vaidade, tudo neste mundo é vaidade, é passageiro, passa-se, não tem valor. E ele diz, então, não vamos andar conforme a vaidade dos pensamentos dos gentios. Isso quer dizer uma coisa muito significante. Não tem um estilo de vida que as pessoas que não conhecem a Deus têm. Não continue a ter o estilo de vida que você tinha antes de conhecer a Cristo. Hoje você conhece a Cristo. E você precisa conhecer mais a Cristo para que você venha ter um estilo de vida cristão. Hoje nós somos discípulos de Jesus. E discípulo é aquele que segue o Mestre, é aquele que anda conforme a sua vontade, nos seus caminhos. Discípulo é isso. E Paulo, então, está falando a esses irmãos, cuidado, o seu estilo de vida agora é outro. Não é aquele que você tinha. Não era a vaidade dos seus pensamentos, não era seguir o seu próprio coração, o seu próprio rumo, o seu próprio caminho, não. Agora, o estilo de vida é o estilo de Jesus. É o estilo de Jesus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que neste mundo existem liturgias culturais. O que significa isso? Existe um plano, existe uma ordem, que é uma desordem, né?
uma ordem que é uma desordem, neste mundo em que faz com que nós venhamos a seguir os padrões deste mundo, da cultura, da sociedade. Uma sociedade que não teme a Deus, uma sociedade em que a maioria das pessoas não são discípulos de Jesus. E existe uma liturgia cultural na qual nós estamos inseridos, no seu trabalho, na sua vizinhança, o tempo todo nós estamos inseridos nessa cultura, neste mundo, nesse sistema, que a Bíblia diz que jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás, tem falado sobre isso, mas o rei é Jesus. E há um reino que nós vivemos neste mundo, que é o reino de Jesus. E ele foi inaugurado em Jesus, e é nele que nós vivemos, porque nós estamos em Jesus, e nós andamos em Jesus, e devemos viver conforme Jesus, conforme Jesus. E essas liturgias culturais nos levam, meus irmãos, quando nós somos influenciados por ela, a hábitos. Tudo aquilo que você assiste na televisão, no TikTok, no Instagram, você está sendo influenciado. Se não são pessoas cristãs, você está sendo influenciado por essa cultura. E você vai criar os mesmos hábitos dela. E tendo os mesmos hábitos que elas têm, você vai se colocar dentro de uma tribo que pensa da mesma forma, que se veste da mesma forma. Esse é o perigo. E é um ciclo, porque aí você, inserido nessa tribo, você vai seguir a liturgia cultural, do que ela pensa, do que ela te influencia. E aí você vai criar hábitos. E você criando hábitos, você vai ser inserido nessas tribos. Aquela frase que minha avó já dizia, né? Fale com quem você anda, eu te direi quem tu és. Nós devemos influenciar a cultura e não sermos influenciados por ela, só que nós somos bombardeados constantemente. E Paulo está alertando os irmãos aqui, olha, não vivam mais como gentios, segundo a vaidade dos seus pensamentos, segundo o propósito do seu coração. É isso que ele está alertando aqui. E o texto continua, no versículo 18, Paulo continua a falar a respeito do que é ter esse estilo de vida gentil. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a sorte de impureza. Olha o que nós vemos nesses 2 versículos. Nós vemos o que aí? Vaidade. Nós vemos o que? Obscuridade. Nós vemos o que? Desconexão com Deus. Nós vemos o que? A ignorância. O que é ignorância? É não saber aquilo que é verdade. E andar conforme aquilo que nós recebemos deste mundo. Endurecimento, fala sobre endurecimento de coração. Insensíveis a toda a realidade. O que isso tudo significa aqui dentro desse texto, meus irmãos? Depravação total. Depravação total. É isso que Paulo está falando. Se fosse fazer um resumo desses 2 versículos, depravação total. Inclusive é um dos pilares do calvinismo, em que o homem, ele nasceu depravado. Ele nasceu em depravação. Até a criança, sim, ela nasceu em pecado. A Bíblia diz que todos nascem em pecado. Todos nascem depravados. A questão da criança é que ela vai ter esse entendimento depois que ela alcançar a consciência. Até então, não. A criança é inocente. Mas depois que ela sai da inocência, ela sabe que ela é pecadora e que ela precisa se arrepender. Quando o Evangelho alcança seu coração. Porque Jesus falou que o reino dos céus pertence a quem? Às crianças. Não é que elas são puras, elas são inocentes. Porque ninguém nasce puro. O único que nasceu puro foi Jesus. Não nasceu em pecado. Porque foi concebido pelo Espírito Santo por meio de Maria. É isso que o texto diz. Então, todos nasceram em pecado. Todos nasceram depravados. E nós vemos, então, o que significa essa depravação. O que o texto diz aí, no versículo 19, é que
os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Essa palavra dissolução, ela pode ser também traduzida por depravação. Se entregaram à depravação. Nasceram em depravação e eles se entregaram a ela. Totalmente depravados. E o que significa essa palavra? Ruína pública. Ruína pública. A palavra depravação aqui, dissolução, com uma tradução melhor em relação à depravação, significa ruína pública. É uma ruína. Está em pedaços. É isso que Paulo está dizendo aqui. A respeito dos gentios, a respeito do estilo de vida daqueles que não são de Jesus, não são discípulos de Jesus. E Paulo está orientando e dizendo a esses irmãos que vivem nesse estilo de vida, nós não vivemos mais esse estilo de vida. O nosso estilo de vida agora é Jesus. É Jesus. É Jesus. Então, diante desses dois versículos, 17, 18 e 19, nós podemos ver, então, que existem mentes obscurecidas e corações insensíveis. Os irmãos conseguem perceber isso no texto? Mentes obscurecidas e corações insensíveis. E quando nós lembramos dessas duas frases, mentes obscurecidas e corações insensíveis, nós lembramos de Romanos 12, que diz o que lá, Romanos 12? Versículo 1. Que nós devemos o quê? O que diz lá, Romanos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformeis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós devemos transformar, né? Aquilo que está ao nosso redor, não no nosso poder, mas no Evangelho que atua em nós, este mundo. A palavra aqui, que é traduzida ali, não vos conformeis, é esquema. A palavra no grego significa isquemia. Nós não devemos entrar no esquema deste mundo. Nós não devemos tomar formato deste mundo. Mas nós devemos o quê? Transformar pelo quê? Renovação da nossa mente. Por que Paulo está falando isso aos romanos? Porque ele está falando para cristão aqui. Porque agora que nós estamos em Cristo, nós temos Jesus. A nossa mente deve funcionar como a mente de Cristo. É isso que ele está falando. Nós temos agora um estilo de vida. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos agora povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. E diante disso que nós vemos e vivemos, nós devemos tomar cuidado, então, com as mentes obscurecidas e corações insensíveis. O que nos torna termos mentes obscurecidas e corações insensíveis? O que nos retorna a ter isso? Pecado. O pecado faz com que nós venhamos a ter mentes obscurecidas e corações insensíveis, porque o pecado nos afasta de Deus e nos destrói. E nos destrói. Isso que nós devemos tomar muito cuidado, para que então nós não venhamos a viver na depravação e venhamos a voltar à ruína pública que antes nós vivíamos. Essa é a orientação de Paulo para nós. E aí o texto continua, versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Olha que interessante. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. Agora Paulo vai dar um turnout aqui, né? Ele vai mudar a chave. Ele vai, então, mudar a chave, e quando nós, então, vivemos e aprendemos a Cristo, nós não teremos mentes obscurecidas, né? E aquilo que ouvimos, nós fomos, então, instruídos, segundo a verdade em Jesus. Olha que interessante isso. Nós estamos em Jesus, nós ouvimos e aprendemos aquilo a respeito de Jesus, e nós devemos viver para Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o texto é claro em dizer aqui, que ele diz aqui, mas, pode ser traduzido também por todavia, né? O que nós devemos fazer? Não foi assim que aprendeste a Cristo. Quando nós vamos por original aqui, não tem essa vogal A aqui. Não existe essa vogal no original. A tradução aqui
do original seria aprenderam Cristo. Não a Cristo, mas Cristo. Muda o sentido. Jesus, então, é o nosso estilo de vida. Quando nós entendemos aqui, lemos, mas não foi assim que aprendeste Cristo. É diferente do que a Cristo. Nós estamos em Cristo, não é a Cristo. É em Cristo, junto de Cristo. É uma união. E é isso que Paulo está dizendo. Nós estamos em Cristo. Antes nós não estávamos em Cristo. Mas agora nós estamos em Cristo. Nós aprendemos com Cristo. E é nele que nós devemos viver e andar todos os dias da nossa vida. E ele continua a dizer, né, se é que de fato tendes ouvido, ouviram dele. Jesus nos ensina através de outras pessoas. Nós estamos aprendendo aqui, né? Vocês estão aprendendo comigo, eu estou aprendendo com vocês. É uma troca aqui. Deus coloca líderes para que nós venhamos a ser instruídos por eles. E isso é muito importante aqui no texto, porque quando ouviram dele, alguém fala do Evangelho para você. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu do Evangelho, você ouviu de Jesus. Como crerão se não há quem pregue? Nós somos chamados para pregar, para que então, pela palavra, as pessoas venham o quê? Crer em Jesus. Então, Paulo está falando aqui a respeito daqueles que ouviram dele por outras pessoas. Você é um canal de bênção, você é um instrumento de Deus. Nós falamos aqui a respeito de João Batista, né? Que ele foi o precursor de Jesus, ele preparou o caminho para Jesus, e nós devemos ser como João Batista, aqueles que preparam o caminho, que constroem pontes, para que as pessoas se acheguem a Jesus, para que você leve as pessoas a Jesus. Não foi isso que a mulher lá do poço fez? A mulher samaritana? O que ela viu? Ela ouviu de Jesus, o próprio Jesus, o Verbo encarnado, e ela foi à cidade falar, olha, foi anunciar Jesus, venham ver Jesus, eu conheci o Messias, o profeta, está entre nós. E as pessoas foram até Jesus por causa do testemunho daquela mulher, porque ouviram dele por meio daquela mulher. E o texto continua dizendo que eles foram ensinados nele, nós fomos ensinados nele. Paulo diz, nós fomos ensinados nele. Jesus nos ensina em relacionamento uns com os outros. Nós aprendemos uns com os outros, na convivência, na união do corpo de Cristo. Então é bênção nós estarmos aqui, juntos, como povo de Deus. Não faça desse momento um mero momento, só para, vou lá na igreja bater um ponto. Não, não. Saiba que esse momento é importantíssimo para o povo de Deus. O próprio Deus diz que Ele convoca o seu povo a estar em assembleia, para louvor e adoração do seu nome. A adoração, ela é vertical. A comunhão, ela é vertical e horizontal também, neste momento de culto. Foi Deus, é Deus quem convoca o seu povo para estar neste momento. A importância que nós devemos dar neste momento, onde espiritualmente Jesus está aqui pelo seu Espírito, e Ele nos abençoa. E abençoamos uns aos outros com os dons e talentos, com aconselhamentos. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele diz aqui, aprenderam com Cristo, ouviram dele e foram ensinados nele. Aprenderam Cristo, ouviram dele e foram ensinados nele. É isso que os versículos 20 e 21 diz. Então, meus irmãos, não é a questão de tentar seguir a Cristo. Se você tentar seguir a Cristo, você não vai conseguir. Você lembra lá na introdução? Já te dou de cara. Se você tentar seguir a Cristo, você não vai conseguir. Porque você precisa treinar Cristo. Você precisa praticar Cristo. E como que eu pratico Cristo? Como que eu pratico Cristo? No meu dia a dia. Nas minhas relações, eu pratico Cristo lendo a palavra do Senhor, orando. Eu pratico Cristo quando eu estou numa situação, num diálogo, numa discussão, e eu tenho todos os motivos para soltar os cachorros naquela pessoa. Pode ser seu marido, pode ser a sua esposa, que geralmente acontece isso, né? Aí você, naquele momento, fala assim, não, eu não vou soltar os cachorros, eu vou praticar Cristo. Eu vou praticar Cristo. Eu vou falar do amor, às vezes não vou falar nada, às vezes o silêncio é a melhor coisa naquele momento. Praticar Cristo é ter sabedoria para lidar em situações, em tomada de decisões. Como que eu vou tomar essa decisão? Espera aí, eu preciso praticar Cristo. Existe um livro que fala em Meus Passos, o que faria Jesus? Leia esse livro.
um livro simples. Diz lá, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Toda a tomada de decisões, todas as palavras lançadas, em momentos difíceis, que às vezes é difícil, né, a gente segurar, fala assim, peraí, o que Jesus faria nesse momento? O que Jesus falaria neste momento? A importância que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos tentar Jesus, tentar seguir Jesus, nós devemos praticar Jesus. Crie esse hábito na sua vida. Pratique Jesus no seu trabalho, pratique Jesus no seu casamento, na relação com os seus filhos, na relação com o empregado, com o patrão. Pratique Cristo em todo o tempo, nas suas decisões. Pratique Cristo. Não tente seguir a Cristo. Pratique Cristo. Pratique Cristo em todos os seus caminhos, porque Ele tem nos ensinado, nós temos aprendido de Cristo, nós temos ouvido dEle, nós temos sido ensinados nele. E o texto continua, versículo 22 a 24, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Da verdade. O que ele está dizendo aqui? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir do quê? Do velho homem. E aqui é literalmente uma roupa. Você fica nu espiritualmente aqui. No sentido do velho homem. Você tem que se despir do velho homem, não mais vestir. Nós sabemos que nossa natureza, nós temos duas naturezas ainda. Nós temos o velho homem e o novo homem, em Cristo. Se você não está em Cristo, você é o velho homem ainda. Você é um homem caído. É um homem caído, uma mulher caída. Mas quando você se converte a Cristo, quando Jesus te alcança, quando Jesus te salva, você tem uma nova natureza agora em Cristo Jesus. Você tem uma nova filiação, você é filho de Deus agora. Você pode chamar Deus de pai. Abba, pai, paizinho. Você tem isso. Antes não, antes é só criatura. Antes é a imagem e semelhança de Deus. É o poema de Deus, mas você ainda não se tornou um belo poema, porque um belo poema é só nas mãos de Jesus que você se torna. E aí, meus irmãos, o que Paulo diz aqui, que nós devemos despir deste velho homem, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós devemos olhar, acordar pela manhã e falar assim, Senhor, me ajude a viver o novo homem em Cristo Jesus. Eu quero matar esse velho homem. É o que Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue o velho homem, venha tirar a roupagem do velho homem e viver o novo homem. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tire a roupa do velho homem, pegue a sua cruz. O que significa a cruz? Morte. Crucifica a sua cruz lá, suas paixões, seus desejos, e siga-me. Seguir a Jesus. Andar, é o que o texto falou aqui no versículo 17. Não mais andar como gentios, mas andar como Cristo andou. Andar e viver em Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, se despir. E o que ele fala? Quando você tira a roupa do velho homem, o que o texto fala? Você tem que o quê? Revestir do novo homem. Você se reveste do novo homem, em Cristo Jesus, renovados no modo de pensar todos os dias da nossa vida. Em Cristo que nós somos renovados, em Cristo que nós vamos nos conformar mais a Ele, e viver e nos parecer mais com Ele, ser a cara do Pai das luzes. É isso que eu e você precisamos viver e ser. Nós nos tornamos, então, poemas de Deus. Poemas de Deus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos, então, deixar as liturgias culturais que muitas vezes nos influenciam. Tudo aquilo que nós assistimos e vemos está nos influenciando, faz com que nós venhamos a ter maus hábitos, e esses hábitos da liturgia cultural vai nos inserir a uma tribo.
de acordo com aquilo que nós estamos sendo influenciados, e voltaremos nessa liturgia cultural. Esse é o ciclo. Para que então nós venhamos a quebrar esse ciclo, o que nós devemos fazer? Termos disciplinas espirituais. Em vez de você seguir as liturgias culturais deste mundo, você deve ter disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas espirituais? Que desenvolvem a nossa fé, que fazem com que nós venhamos a nos parecer mais com Jesus. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Essas práticas, essas disciplinas espirituais vão fazer com que nós tenhamos novos hábitos em Cristo. E com novos hábitos, nós teremos e caminharemos com amigos espirituais. Viveremos com aqueles que também buscam a Deus, que temem a Deus. E vivemos com amigos espirituais, nós teremos então disciplinas espirituais. Seremos encaminhados para as disciplinas espirituais. Isso é um ciclo que nós devemos viver como discípulo de Jesus. Devemos, então, ter disciplinas espirituais para que tenhamos novos hábitos, e tendo novos hábitos, nós teremos amigos espirituais, e aí, consequentemente, iremos para as disciplinas espirituais. Jesus é o centro disso. Jesus é o centro disso. E o versículo 24 diz, então, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e retidão, procedentes da verdade. E o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, dos 25 a 32, o versículo 25 diz assim, então fale e viva a verdade. Fale e viva a verdade. Versículos 26 e 27 diz, controle a sua indignação. Versículo 28, trabalhe e seja generoso. Versículo 29, use palavras para construir, não desconstruir. E versículos de 30 a 32, exercite a bondade e o perdão àqueles que estão ao seu redor. Use as práticas espirituais, seja um bom discípulo de Jesus, aprovado por Ele. Essa é a lista que nós devemos treinar. Então, lição de casa aí para vocês durante a semana. Versículos de 25 a 32. Esta é a lista que eu e você precisamos treinar. Medite nela. Essa é a lição de casa para vocês. Aprender essa lista. E aprender nessa lista, vocês treinem nessa lista para serem discípulos de Jesus. Para serem poemas que agradem a Jesus. Para que sejam parecidos com Jesus. E eu queria concluir com o versículo 1 do capítulo 5, que diz... Então, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tudo isso aqui se conclui nesse versículo. Tudo que Paulo falou aqui, ele vai concluir aqui. Então, diante de tudo que eu falei, o que vocês têm que fazer? Serem imitadores de Deus, como filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. Imite seu pai. Seja a cara do seu pai. Que as pessoas possam olhar para você, nossa, é a cara do pai. Ele é muito parecido com o Pai. Por quê? Você está em contato com Ele. Você vive com Ele. Então você vai se parecer com Ele. Imitar é justamente isso. Conforme você vai vivendo com Jesus, você vai se parecendo com Ele. Mais e mais. E você vai viver nesse novo homem em Cristo Jesus. Para nós, então, refletirmos e praticarmos a respeito do que nós aprendemos aqui. Deixe de tentar. E comece a treinar. Deixe de tentar e comece a treinar, a praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. É Jesus. Segundo, resgate as disciplinas espirituais como forma de aprender Cristo, ouvir dele e se relacionar com ele. Faça isso. Faça isso. Resgate aquilo que está faltando. O que está faltando? Orar mais? Ler mais a palavra? Estar mais em comunhão? Resgate isso, para que você venha aprender de Cristo, para que você venha ouvir a Ele e se relacionar com Ele. E terceiro, torne-se um poema de Deus. Torne-se um poema de Deus no contexto em que Ele te colocou. Seja uma bênção. Seja um poema de Deus. Seja o filho amado de Deus, em que Ele se compraz, em que você se pareça mais e mais com Jesus. Ser cristão é isso, é ser parecido com Jesus, pequenos cristos. Que eu e você, então, possamos nos dedicar a viver para a honra e glória do nome de Jesus.
Feche teus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Derrame seu coração diante dele. Diga que você precisa dele. Fala assim: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Eu preciso que o Senhor me abençoe, para que o Senhor me ajude. Porque sem o Senhor eu não posso fazer nada, eu não consigo. Declare a sua dependência do Senhor. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta
oração a Ti, Pai. Precisamos do Senhor nas nossas vidas. Diante de tudo aquilo que nós temos vivido e passado, Pai, muitas vezes nós queremos seguir aquilo que nós vivíamos antes. Seguir os nossos prazeres, nossos desejos, abandonando o Senhor, colocando o Senhor em segundo, terceiro, quarto plano. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti, a ter o nosso coração nas Tuas mãos, a honrar, exaltar o Seu nome, a sermos, como o Senhor nos chamou, filho amado de Ti, poemas do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra, que ela encontra morada no nosso coração. E possamos então sair daqui edificados pela mesma, restaurados pelo Senhor, vivificados por Ti, para que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas e que possamos a cada dia mais praticar Jesus no nosso viver. Em nome de Jesus que nós oramos. Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o seu povo aqui, praticantes de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, te dê uma boa semana, que você permaneça firme em Jesus, praticando Jesus todos os dias da sua vida. Queremos agradecer aqui a presença de todos aqueles que nos visitam, visitantes pela primeira vez. Seu nome? Edivaldo? Elisvaldo, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo. Vamos para recebê-lo aqui. É daqui mesmo do Tabirito? É o Nápoles, Bahia. Logo ali, né? Que Deus abençoe a sua vida, volte sempre. Elisângela, daqui mesmo, Dita? Ah, que bom. Já tem casa nova aqui, ó. Já pode, né? Que Deus abençoe, seja sempre bem-vinda. Prazer recebê-la. Mas alguém levantou? O nome do senhor? Flávio? Que Deus abençoe, aqui mesmo Tabirito? Logo ali também, né? Que Deus abençoe a vida do senhor. Seja bem-vindo, né, no nosso meio. Seu nome? Pamela? Samela? Aqui de Tabirito também? Uberlândia, isso mesmo, é logo ali, Triângulo Mineiro, né? Seja bem-vindo, está morando aqui agora? Casa Nova também. Que Deus abençoe, seja bem-vinda, né? Um forte abraço a vocês, todos aqueles que nos visitam também, sejam bem-vindas. Não vão embora sem antes sujar os dentes, tá? Tem que sujar os dentes antes de ir embora. Uma comunhão que nós temos aqui, um chazinho, né? Um suco, não vai embora. Vamos ter esse momento de confraternização. Só um minuto aqui, o Wagner vai dar uma notícia, que eu sou ruim para falar disso, sabe? Ele é melhor da tecnologia, da informática, ele é melhor informado que eu. Só para convidar todos a seguirem a igreja nos meios digitais, a gente está no YouTube, os cultos todos estão disponíveis online. Então é só entrar em peitabrito.org.br, aí lá também tem um link para o grupo da igreja. Todo mundo que está aqui pode ir lá e entrar já direto no grupo, a gente sempre coloca as notícias da igreja aqui, programação, tudo lá. Tá bom? E nos seguir nas redes sociais também. Boa noite, irmãos. Bom, que Deus abençoe a todos. Nossa, tô achando que esses gatos dela estavam aqui debaixo. Mulher, você trouxe esses gatos? E a mulher gato...